30 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vejamos o tema da lição esta semana, o mistério da Santíssima Trindade. Portanto, o tema desta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, é o servo do Senhor em quem Deus se compraze. O texto se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu eleito, em quem me compraz, a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. É muito importante que você ouve esta palavra. Tira aí alguns minutinhos do seu precioso tempo, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. É o verdadeiro alimento e sustentação para o nosso espírito. Enquanto você vai ouvindo, seja abençoado, seja curado, seja um instrumento de Deus também. Envie esta mensagem para alguém, esse estudo, leve, mande, compartilhe, entre aí nos nossos canais, se inscreva em nossos canais, deixe seu comentário. Deus te abençoe. Vejamos que nós estamos em um texto, porém, vamos estar falando sobre o poder de Jesus Cristo, o seu ministério. Portanto, nós temos a intenção aqui de fazer com que nós voltamos ao tema, e esse tema é o servo do Senhor em quem Deus se compraze. Vamos trazer também uma aplicação. O céu abre para revelar o servo. O profeta Isaías escreve em contexto de dor nacional, exílio iminente e esperança messiânica. Em meio ao fracasso humano, Deus apresenta um servo, um conquistador, um servo, não um conquistador político, mas alguém sustentado, escolhido, aprovado pelo próprio céu. Esse texto não fala apenas da missão, fala de relacionamento. Antes do servo fazer algo, ele agrada a Deus. Antes da justiça alcançar as nações, o Pai declara prazer no Filho. Vejamos o que realmente move a nossa fé: o desejo de fazer para Deus ou o anseio de agradar a Deus. Antes de Deus se agradar do que fazemos, ele se agrada de quem somos nele. O texto do livro do profeta Isaías, ao qual nós lemos, no capítulo de número 42, versículo 1, cumpre de forma clara no batismo de Jesus, onde a Trindade se manifesta publicamente, porém, o Filho nas águas, o Espírito descendo em forma corpórea de pomba, o Pai falando no céu. Portanto, aqui começa a revelação da Trindade na missão do Filho servo. Porém, o servo sustentado pelo Pai. Eis aqui o meu servo a quem sustém. Deus apresenta um servo, Deus não apresenta um servo autossuficiente, mas dependente do Pai. Jesus
não age isoladamente, ele vive em plena submissão e confiança. Vejamos, no batismo de Jesus, o Pai não apenas observa, ele testemunha, aprova e sustenta. E isso revela que o ministério de Cristo nasce da comunhão, não da ambição. Vejamos como igreja e líderes, os líderes que não são sustentados por Deus, acabam sustentando no cargo. Os líderes que não são sustentados por Deus acabam se sustentando no cargo e então perde a autoridade espiritual e a direção e torna-se cego e acaba-se cumprindo aquela palavra, um cego guiando outro cego. Portanto, ministérios que não nascem no céu não resistem na terra. É necessário que Deus chama, Deus envia, Deus sustenta. Você está tentado sustentar sua fé com força própria ou descansando no sustento do Pai? Como estás? Muitas vezes na caminhada espiritual nós somos tentados a nos sustentar pelo nosso intelecto, ao nosso entendimento, pelos dons espirituais. Porém, é Deus que sustenta, é Deus que fortalece. O nosso maior objetivo, nosso principal objetivo não é ficar preocupado com fulano ou beltrano. Nossa preocupação deve estar em se encontrar-nos no centro da vontade de Deus. Fazer com que Deus se agrada, porque Deus se agrada da sua igreja eleita. Deus se agrada do seu amado servo. Então a preocupação de Jesus era cumprir com a vontade do Pai. O servo eleito que agrada a Deus, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. No batismo ecoa a voz celestial: este é meu filho amado, em quem me compraz. Está escrito em Mateus 3, versículo 17. Essa declaração não cria a filiação de Jesus. Ela revela que o que sempre existiu, o Pai se compraz no Filho porque é eterno, santo e obediente. E isso conecta com Isaías 42:1, com Salmos 2, versículo 7, João 1:14. Jesus é o Filho eterno, que se fez carne para cumprir a vontade do Pai. Vejamos aqui, como líderes, nós devemos entender que o maior reconhecimento não vem de homens, mas da aprovação de Deus. Muitos líderes perderam a direção, perderam o foco, perderam o alvo, porque estão preocupados com as curtidas, estão preocupados com a aprovação, estão preocupados com o número de seguidores e esqueceram de levar uma mensagem centrada paulatinamente na vontade de Deus. Então devemos buscar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens, lembrando que a maioria das vezes que Deus aprova, os homens desaprovam. Porém, não precisamos das aprovações da terra, precisamos da aprovação do céu, porque é com Deus e é Deus que tem compromisso e é nós que temos compromisso com Ele. Nem todo sucesso material significa prazer divino, nem todo sucesso ministerial significa prazer divino. Como sociedade, veja bem, vivemos em uma cultura que busca aplausos, curtidas, reconhecimento, mas o céu nos ensina que o verdadeiro valor está em agradar a Deus,
e preocupar-se com a sua vontade. O servo ungido pelo Espírito, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve se preocupar em estar não apenas cheio do Espírito, mas ungido com o Espírito Santo em poder. Pus o meu Espírito sobre ele. No batismo, o Espírito Santo desce visivelmente sobre Jesus. Aqui está a harmonia perfeita da Trindade. O Pai envia, o Filho se submete, o Espírito capacita. Jesus não começa seu ministério sem a manifestação do Espírito Santo. E isso não revela limitação, mas modelo. A Trindade coopera na redenção. Vejamos, sem o Espírito Santo há discurso, mas com o Espírito Santo há transformações. Sem o Espírito Santo há discursos vazios, mas com o Espírito Santo há impacto e transformação de vida. Programação sem unção gera entretenimento, não avivamento. Você está tentando viver a fé apenas com conhecimento ou com a dependência do Espírito Santo. O servo que traz justiça aos gentios, ele trará justiça aos gentios. Como assim? O servo não veio apenas para Israel, mas para todas as nações. A justiça aqui é só legal, não é só legal, é restauradora, salvífica e transformadora. A justiça do homem é relativa, a justiça do homem tem parceria, e se torna em injustiça, mas a justiça de Deus é salvadora, a justiça de Deus é salvífica, a justiça de Deus é transformadora. A igreja é chamada para refletir esta justiça em um mundo marcado pela desigualdade, violência, corrupção e injustiça. Onde o servo governa, a injustiça perde espaço. Já estamos caminhando para a conclusão. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. O prazer de Deus revelado no servo. No batismo de Jesus, o céu se abre para revelar algo fundamental. Deus se agrada do Filho e o Espírito confirma a missão e a redenção começa publicamente. Deixo-te mais uma perguntinha. Se o céu se abrisse hoje, Deus declararia prazer na nossa fé, no nosso ministério ou no nosso testemunho? Portanto, que este estudo venha nos ensinar que a Trindade não é teoria distante, mas realidade viva, operando em perfeita unidade. O Pai aprova, o Filho obedece, o Espírito Santo capacita. Portanto, quero que você entenda, caro ouvinte, professor, entenda e aprenda a explicar claramente a revelação da Trindade no batismo de Jesus, compreendendo o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na redenção. Quando vivemos como servos aprovados, o céu se manifesta, o Espírito se move, a justiça de Deus alcança a terra. Seja abençoado. Amém.